Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor. Estamos voltando com mais um quadro do nosso programa Saudosa Lembrança. E nesta manhã de segunda-feira queremos abraçar a você em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região que nos acompanha. E a partir de agora queremos refletir na palavra de Deus com você nesta oportunidade. Há 3 segunda-feira nós temos falado sobre o tema O que somos no deserto. Na primeira reflexão, nós falamos com os irmãos o que somos no deserto. Na segunda, nós falamos o que o deserto representa em nossas vidas. E na quarta reflexão, na terceira, perdão, nós falamos as árvores plantadas no deserto. E agora, finalizando essa série de mensagens, vamos falar com os irmãos sobre o deserto renovado. Para isso, eu quero ler com você o texto de Isaías 43, verso 19, e Isaías 44, verso 3, que nos diz: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Louvado seja o nome do nosso eterno e bom Deus. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui nos estudos anteriores o que o deserto representa em nossa vida, ou o que somos nos desertos, né? E eu quero ressaltar nesta manhã que nenhuma dessas árvores mencionada no texto de Isaías 41, verso 19, elas são árvores nativas do deserto. Não. Elas mesmas não poderiam, por força do homem ou por força da natureza, né, crescer em áreas tão tão desérticas, em áreas tão causticantes. Uma outra espécie de árvores, por exemplo, até resistiria às condições naquele solo, né? O clima adverso. Porém, nenhuma delas poderiam absolutamente florescer no deserto. E é justamente aqui que se dá o grande milagre de Deus, lá na profecia de Isaías 41, verso 18 ao 20. Tá certo? É claro, queridos irmãos, que Deus nos chamou para sermos seus instrumentos de renovação nesse deserto. Deus me chamou para ser um instrumento de renovação nesse deserto que estamos passando. Porque a vida aqui nessa terra, querido irmão, é passageira. Nós estamos apenas passando, como eu costumo dizer, uma chuva. Logo, logo voltaremos para casa. Enquanto estivermos aqui, infelizmente, estamos debaixo da consequência do pecado. Mas em mesmo esse deserto que estamos passando, Deus promete transformar esse ambiente de miséria em um estado de felicidade, né? Ele agora está proporcionando isso aos nossos corações. Porque antes de nós aceitarmos Jesus, nós vivíamos no deserto da miséria. Vivíamos jogado, literalmente desprezado, abandonado, rejeitado, jogado nesse mundo cruel que representa o deserto na vida de cada um de nós. Mas aí Deus se apresenta para nós como Salvador, como Restaurador, e agora transforma esse deserto que outrora vivíamos em um deserto de paz, em abundância, tá certo? Essa terra desolada, agora Deus transforma em uma terra fértil, e todas as declarações do Senhor nosso Deus, né, dão essa demonstração para mim e para você. Todo o panorama descrito, querido irmão, no deserto de Isaías, apresenta uma terra, um povo transformados. E o objetivo é que todos vejam e saibam e considerem que foi Deus, o Eterno, que fez tudo isso. E somente o Senhor, querido, é a fonte de todo o bem em nossas vidas. Escreva isso no seu coração. Somente o Senhor é a força de todo o bem em nossas vidas. Sem essa força, não temos para onde ir. E o Deus, queridos irmãos, que fez cessar a chuva no tempo de Isaías, transformando todo Israel em um enorme deserto de sequidão, tem o poder nesta manhã para providenciar água em abundância. Não somente isso, mas também dar o livramento vindouro.
Que nós, amados, que nós, eu, você, como povo de Deus, possamos ficar não apenas na memória, mas também na esperança, porque aqueles eventos notáveis do passado anunciam eventos decisivos para o presente, para o futuro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Aquele que prepara o caminho pelo mar, que preparou o caminho pelo mar, fez mesmo o deserto desta vida e fará com os que rios brotem em meio a este lugar. Assim, aqueles que hoje habitam no deserto, em meio às lutas e adversidade, dor e sofrimento, honrarão o Deus eterno por causa da mudança que ocorrerá em seu modo de viver. O Deus que deu de beber a Israel em sua caminhada pelo deserto pode repetir o milagre, esse mesmo milagre, por amor aos seus, para que nós, seu povo escolhido, possamos dar louvores ao seu santo nome. Foi assim com o êxodo, não é? Assim como no êxodo, que o Senhor providenciou tudo para o seu povo. Isso foi significativo porque o povo de Israel no Antigo Testamento, tá certo? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo representa isso, esse êxodo significativo para o povo de Israel. No Antigo Testamento, a ressurreição e o novo nascimento são importantes para nós que seguem a fé no Novo Testamento. Por isso, a maior consequência da profecia de Isaías para nós hoje é o livramento do cativeiro da escravidão do pecado. E o fato, amado irmão e minha amada irmã, o fato, né, de Deus derramar água sobre a terra sedenta, fazendo descer rios no deserto e plantando árvores, é exatamente importante na confirmação da ideia de que é em todas as passagens em que ribeiros fluem no deserto, este representa nossa vida, como estéril e desesperada. E a chegada da água representa a vinda de Deus sobre nós para transformar todas as coisas. Para Deus, terra sedenta e vida sedenta representa a mesma realidade. O derramar dessa água é o próprio derramar do Senhor, não é? Do seu Espírito sobre nós. Não vamos esquecer isto, irmãos. Ao adentrarmos os desertos que se apresentam diante de nós, eles apenas prefiguram a abundância, a renovação de vida que Deus tem preparado para mim e para você. Vivemos uma época em que as pessoas ou vivem no deserto ou estão caminhando para lá. Porém, alguns reconheceram o que é a liberdade de viver fora da sequidão, do deserto, mesmo experimentando certa dificuldade. Paulo experimentou tal realidade. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Após declarar em que vivia em opressão e clamar a Deus para que o libertasse dela os espinhos na carne. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, ele disse, e disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Louvado seja Deus. Embora Deus não tenha removido a aflição de Paulo, mas ele prometeu demonstrar seu poder em sua vida. O fato de o poder de Deus ser mostrado em nossas fraquezas deve nos dar coragem e esperança. À medida que reconhecemos, irmãos, nossas fraquezas, nossas limitações, passamos a depender mais de Deus e não de nossa própria energia, esforço ou talento. Nossas limitações não só ajudam a desenvolver o caráter cristão, como também aprofundam nossa adoração. Vou repetir para você notar na sua alma e no seu coração. As nossas limitações não só ajudam a desenvolver, não é, o caráter cristão, como também aprofundam nossa adoração a Deus. Sabe quando? Quando nós admitimos, quando nós reafirmamos o poder de Deus e preparamos o caminho para que Ele derrame águas que renovarão a terra árida da qual pisamos.
quando estamos fortes em habilidades, oh, glória a Deus, ou recursos, nós nos sentimos tentados a fazer a obra de Deus sozinhos, o que fatalmente nos leva ao orgulho. Mas quando nós estamos fracos, irmãos, permitindo que Deus nos preencha com o seu poder, então somos mais fortes do que jamais poderíamos ser sozinhos. Deus não quer que sejamos fracos, passivos ou ineficientes. A vida por si só apresenta muitos impedimentos sem que os criamos. Quando tais obstáculos vierem sobre você e sobre mim, nós devemos depender de Deus. Somente seu poder nos fará, amado irmão, eficiente para que Ele, repetir aqui, quero frisar isso, para que Ele, Deus, nos ajude, não é? A passar por tudo isso, não só passar, mas realizar todos os propósitos que Ele tem estabelecido para nós aqui nesta vida e neste deserto. Nós que passamos pelo deserto, também devemos utilizar os momentos de isolamento, de dor, de aflição que Ele nos proporciona para refletir sobre a ação de Deus em nossa vida. Como afirmamos no início desse estudo, o Senhor não nos coloca no deserto como uma declaração explícita de que éramos e somos culpados. Não. É por isso que estamos sofrendo. Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Deus nos conduz ao deserto para que sejamos provados no fogo das atribulações ou no fogo das dores, do sofrimento, e assim sermos forjados na força de seu poder. Amado, dessa forma somos fortalecidos e passamos a demonstrar uma fé e uma consagração que tem a mesma força de aço. E em seguida recebemos a ordenança de Deus para quê, amados? Para florescer e frutificar neste deserto, para que possamos ajudar e conduzir aqueles que encontram enfraquecido e quase vencido pela travessia do fogo. Ao florescer e frutificar no deserto, faremos com que o cenário mude. Assim não haverá mais dunas de areia seca e sem cor, sequidão de estio e tempestade de areia, não, pelo contrário, opressão e perseguição, tudo isso passarão, não é? Porque o inimigo produz isso em nós, produz isso para que nós possamos sofrer, mas pelo contrário, o que veremos aqui serão árvores frondosas e produtivas, árvores que suprirão as necessidades dos viajantes que atravessam ao longo da estrada da vida. E eu e você, como já disse, somos esses viajantes, o qual, no fim, conduzirá a Cristo todos que experimentaram um contato com o deserto. Eis a beleza de nossa maior missão no deserto, irmão. Esse deserto que cruzamos, em cujas areias fomos plantados por Deus como árvores úteis, que produzem frutos com o objetivo de promover brilho, beleza às vidas que nos cercam. Mas o que leva a vida a ser monótona, vazia e sem brilho? Eis a pergunta. E a resposta é quase sempre a incredulidade dos corações. Quando confiamos em Deus, tudo se torna possível para nós. Caminhamos na direção de nossos sonhos, de nossos caminhos, mesmo que pareçam distantes. Alimentamos uma vida viva de esperança, mesmo quando a dificuldade procura eliminá-las. Nós regozijamos-nos nas lutas, mesmo que estas nos apresentem muitos e grandes, né? Muitos e grandes obstáculos, pois sabemos que quem temos crido e que Ele nos prometeu vitória em todas as batalhas. E aí, meu prezado irmão, quando estamos assim, nós podemos cantar um hino da harpa cristã, aquele hino maravilhoso que nos diz assim, a letra